Você não chegou aqui por acaso. Existe uma razão invisível e profundamente poderosa para você estar assistindo a este vídeo exatamente agora, nesse momento silencioso antes de dormir. E talvez o universo esteja apenas esperando que você diga essas palavras simples: eu solto o que pesa e recebo o que me cura. Repita comigo em pensamento. Sinta cada palavra. Porque quando você fala isso com o coração aberto, algo muito real acontece. Sua mente começa a se reorganizar. Suas células escutam. E sua energia se alinha com o que você tanto deseja. Não é mágica. É conexão. É reprogramação. É você voltando para casa dentro de si mesmo. Hoje, neste instante, tudo o que você precisa fazer é falar com sinceridade e confiar que a resposta virá. E para que esse momento se torne ainda mais especial, quero te fazer um convite. Comente aqui abaixo de qual cidade e país você está nos assistindo. Assim, juntos, formamos uma corrente silenciosa de cura, fé e transformação que vai atravessar fronteiras e tocar muitas vidas. Agora respire fundo, deixe seus ombros relaxarem e venha comigo para esse encontro com a sua alma. Enquanto tudo lá fora desacelera e o silêncio toma conta da noite, eu percebo que é nesse momento que minha alma começa a falar mais alto. É como se o mundo lá fora adormecesse e o mundo aqui dentro despertasse. Quando respiro com calma e fecho os olhos, sinto que há algo invisível ao meu redor. Uma presença sutil, mas poderosa, como se o universo estivesse prestes a me ouvir pela primeira vez. Não é barulho o que ele quer, é verdade. E dentro de mim mora uma verdade que por muito tempo ficou abafada. Hoje, antes de dormir, eu deixo ela sair. Digo com a voz baixa, mas com o coração inteiro: eu aceito a paz. Eu permito a cura. Eu recebo o amor. Essas palavras não são mágicas porque soam bem. São mágicas porque eu as sinto como reais. Porque cada vez que eu digo algo com emoção, meu corpo registra, minha mente grava, minha vibração muda. E quando minha vibração muda, tudo ao meu redor começa a se reorganizar também. É como se uma pequena chama começasse a acender dentro de mim, e essa chama fosse a senha para o universo me notar. Eu não estou pedindo por nada. Estou apenas vibrando o que desejo receber. Estou falando para dentro, não para fora. Estou declarando que mereço, mesmo quando parte de mim ainda tem medo. Estou dizendo com firmeza que já sou, mesmo quando ainda não vejo. Estou repetindo com fé, mesmo que a razão tente duvidar. Porque eu sei que tudo o que começa como verdade interna, cedo ou tarde, se manifesta no lado de fora. Por isso, hoje, antes de dormir, eu falo com o universo como quem fala com um amigo. E quando falo, eu não espero uma resposta com palavras. Eu sinto. É uma vibração, um calor no peito, um arrepio leve na pele, um pensamento que se acalma, um suspiro profundo que escapa sem esforço. São pequenos sinais de que estou me alinhando com algo maior, algo que não julga, não cobra, não exige, apenas escuta e responde vibracionalmente. E toda vez que isso acontece, eu me lembro. O universo entende a linguagem do coração. Hoje, eu não repito qualquer frase apenas por repetir. Eu escolho cuidadosamente o que falo antes de dormir, porque sei que a mente nesse estado de transição está mais aberta, mais receptiva, mais sensível, e tudo o que coloco dentro dela nesse instante tem o poder de se expandir. Por isso, minhas palavras são sementes. Eu não vejo os frutos agora, mas já os sinto crescendo dentro de mim, silenciosamente, no tempo certo. Antes de adormecer, repito: eu sou a vibração da paz que transforma tudo em luz. Essa frase se tornou minha âncora, meu código secreto. Quando falo isso, minha respiração muda, meu corpo relaxa, minha mente se silencia e algo dentro de mim confia. Confia que mesmo que eu não entenda tudo agora, há algo maior cuidando de mim. E esse algo responde à minha vibração, não à minha pressa. Cada vez que repito, algo dentro de mim se reorganiza. Eu sinto que estou limpando velhas crenças, que estou curando pensamentos que me sabotavam há anos, que estou abrindo portas invisíveis e não preciso fazer esforço, só preciso sentir.
Só preciso falar com presença, porque o universo não responde ao volume da voz. Ele responde à intensidade da alma, e eu me entrego. Enquanto o mundo dorme, eu sigo falando com o universo. Mas o mais bonito é perceber que, no fundo, estou falando comigo mesmo. Estou lembrando quem eu sou. Estou ativando uma parte esquecida de mim que sempre acreditou, que sempre soube, que sempre esperou esse momento. E agora, finalmente, chegou a hora. Eu falo, eu vibro, eu recebo. E tudo começa dentro de mim. Antes de dormir, eu me dou o direito de mudar a programação da minha mente. Não preciso esperar por um grande milagre, nem por um sinal extraordinário. Basta uma escolha silenciosa repetida com presença. E toda noite, quando me deito, percebo que meu mundo externo é reflexo daquilo que repito internamente. O que eu penso se transforma no que eu vivo. O que eu acredito se transforma no que eu atraio. E o que eu falo se transforma na energia que me molda. Por isso eu escolho com carinho o que digo a mim mesmo. Em vez de me culpar, eu me acolho. Em vez de repetir velhos medos, eu afirmo novos caminhos. Em vez de dizer eu não consigo, agora eu respiro fundo e digo: eu sou capaz, eu sou guiado, eu sou forte. Porque não é só uma frase, é uma senha, uma vibração que aciona algo profundo, algo que vai além da lógica e que desperta uma nova frequência em mim. É fácil esquecer disso durante o dia, no meio da correria, das distrações, dos ruídos externos. Mas à noite, quando tudo desacelera, eu lembro que tenho o poder de me reconectar, que posso falar com minha mente como quem cuida de uma criança cansada, que posso repetir palavras simples com tanto amor, que até minha biologia começa a reagir diferente. Eu me programo para a paz, para o equilíbrio, para a abundância, para o amor. Eu não estou tentando convencer ninguém, nem a mim mesmo. Estou apenas escolhendo uma direção nova, e minhas palavras são o mapa. Quando digo, eu aceito o meu valor, eu mereço o bem, eu estou pronto para florescer. Algo dentro de mim desperta, como se uma chave girasse, como se uma memória esquecida voltasse à tona. E essa memória é simples. Eu sou energia em movimento. Eu sou criação viva. Quanto mais eu repito essas afirmações antes de dormir, mais percebo mudanças sutis. A forma como acordo, a calma com que enfrento o dia, a forma como minha intuição parece mais afiada, como se minha mente, noite após noite, estivesse sendo lavada, nutrida e reorientada. Não com força, mas com gentileza. Não com pressa, mas com presença. E isso muda tudo. As palavras que falo à noite não desaparecem no escuro. Elas penetram no campo invisível que me cerca, tocam minhas células, alimentam meu subconsciente, vibram no silêncio e voltam para mim em forma de coincidências, encontros, oportunidades, sentimentos. Não são apenas frases, são sementes, e cada vez que as repito com verdade, estou regando um novo eu. Hoje, eu compreendo que a mente dorme, mas o campo quântico permanece atento. Por isso, mesmo quando meus olhos se fecham, minhas afirmações continuam vibrando, continuam criando, continuam moldando. É por isso que nunca vou dormir com palavras de medo. Sempre vou dormir com palavras de fé, de cura, de expansão, de recomeço, porque tudo começa ali, onde parece que tudo termina. E assim, enquanto o corpo repousa, a alma se renova, e tudo o que eu falo antes de adormecer passa a existir primeiro dentro de mim, depois ao meu redor. É um ciclo mágico e real. E hoje, mais uma vez, eu me lembro disso. Por isso, antes de dormir, eu falo com amor, com intenção, com poder, porque as palavras que eu falo hoje moldam o que viverei amanhã. Eu descobri que a minha mente não questiona, ela simplesmente absorve. Tudo aquilo que repito com frequência, seja verdade ou não, ela aceita como real. E isso me fez pensar: quantas vezes eu repeti frases que me sabotavam? Quantas noites eu dormi dizendo a mim mesmo que as coisas não iam melhorar, que o mundo era difícil, que eu não era suficiente? Cada uma dessas frases virou um tijolo invisível, construindo a prisão onde minha alma gritava por liberdade.
Mas agora tudo muda. Eu escolho o que quero repetir. Eu assumo o comando da frequência que minha mente vai absorver. E antes de dormir, eu repito com intenção: eu estou em transformação. Minha vida está se alinhando. Tudo o que eu preciso já está vindo em minha direção. Eu respiro essas palavras. Eu sinto cada uma delas entrando em mim, como um novo código que silencia o caos e sintoniza meu ser com uma nova realidade. Não importa o que o dia trouxe. Se algo me feriu, eu solto. Se algo me desestabilizou, eu acolho. Mas não levo isso para o meu travesseiro, porque agora eu sei. Aquilo que carrego para o sono se multiplica no campo, e o que eu repito em voz baixa vira grito no universo. Por isso eu falo com doçura. Eu sussurro com fé. Eu durmo com esperança. E minha mente, que antes acreditava em medo, agora aprende a confiar. A repetição é o segredo. Repetir com o coração, com sentimento, com presença. Não é sobre decorar frases bonitas. É sobre sentir cada palavra vibrar dentro do peito. Quando digo, eu sou paz, eu sou luz, eu sou criação divina, não estou mentindo. Estou lembrando à minha mente aquilo que ela esqueceu. Estou reeducando minha consciência para perceber o que sempre esteve aqui, mas que eu não sabia nomear. Cada vez que eu repito essas afirmações antes de dormir, algo em mim se fortalece. É como se estivesse criando um campo de proteção em volta da minha alma. Uma blindagem invisível contra o medo, a dúvida, o passado. As palavras viram escudo, e esse escudo é feito de frequência. Frequência de amor, de cura, de intenção pura. E nenhuma energia densa sobrevive onde o amor é constante. Eu entendo que esse processo não é sobre mágica. É sobre consistência. É sobre treinar meu cérebro todas as noites, como quem ensina uma criança a caminhar. Com paciência, com firmeza, com carinho, porque minha mente está aprendendo a confiar em mim. E toda vez que escuta minhas novas palavras, ela relaxa, solta, libera o controle e permite o milagre da mudança. O que eu digo para mim mesmo agora, neste silêncio da noite, vai definir como eu acordo amanhã. Vai moldar meus pensamentos ao longo do dia. Vai influenciar como eu me vejo, como ajo, como atraio o que desejo. E se eu repetir com fé, essas palavras ganham vida. Não são só sons. São frequências codificadas com propósito. São sementes plantadas em terreno fértil. E eu sou esse terreno. Então, mais uma vez, eu fecho os olhos e afirmo: minha mente é meu templo. Minha voz é meu poder. E minha frequência cria meu destino. E assim, no silêncio da noite, eu reprogramo minha mente com amor, com verdade, com luz. E sinto profundamente que tudo em mim está se curando. Há uma hora sagrada entre o mundo externo e o meu mundo interior, o instante antes de adormecer. Nesse momento, minha mente está mais aberta, mais sensível, mais disponível para o que eu coloco dentro dela. Percebo isso toda vez que repito minhas palavras com consciência. Não são apenas sons, são comandos, são sementes, são realidades em construção. E tudo começa com o que eu decido afirmar, com o que permito vibrar. Quando falo com carinho para mim mesmo antes de dormir, eu mudo tudo. Mudo a frequência do meu corpo, mudo a vibração do meu campo, mudo os caminhos que minha mente percorre durante o sono. E se digo, eu confio no invisível, eu me abro para o novo, eu sou guiado pela luz. Estou ensinando meu subconsciente a trabalhar por mim. Estou treinando minhas células a esperarem o melhor. Estou entregando meu amanhã nas mãos da inteligência divina. Eu já passei noites preso em pensamentos repetitivos. O medo voltava, a culpa aparecia, e eu deixava minha mente correr solta, como um animal sem guia. Mas agora, eu cuido dela. Eu a acolho como uma criança. E antes de dormir, eu falo com firmeza e doçura. Está tudo bem. Eu estou em segurança. A vida me sustenta. Essas palavras não são fugas, são alicerces, são âncoras. E aos poucos elas se tornam a nova estrutura da minha consciência. Há uma força imensa na repetição consciente. Cada noite em que repito algo bom, eu sinto meu campo energético se ajustar. É como se as peças internas se reorganizassem sozinhas.
como se uma nova versão de mim estivesse sendo esculpida no silêncio do sono. Eu percebo isso quando acordo mais leve, mais centrado, mais sereno, não porque tudo fora de mim mudou, mas porque eu mudei o que falo para dentro de mim. Entendo que não é necessário entender tudo agora. Não preciso controlar os resultados. Só preciso plantar e confiar, porque cada palavra que repito com fé é uma partícula viva de criação. Não é teatro, não é ilusão, é vibração pura. E a vibração sempre antecede a matéria. Sempre. É por isso que, quando falo com intenção antes de dormir, estou construindo o amanhã antes mesmo do dia nascer. Hoje, eu escolho afirmar: tudo coopera para o meu bem. Sou guiado, sou amparado, sou parte de algo maior. E cada vez que repito isso, um pedaço meu se reconecta. Um medo se dissolve. Uma memória antiga se libera. Porque minha mente começa a acreditar. Ela começa a aceitar uma nova verdade. E quando isso acontece, o universo responde. E responde de forma sutil, amorosa, coerente. Nada do que eu digo com alma se perde. Nenhuma palavra de luz cai no vazio. Tudo vibra, tudo alcança, tudo retorna. Por isso, antes de dormir, eu escolho falar como quem constrói um templo. Um templo de paz. Um templo de presença. Um templo onde minha nova vida começa a tomar forma. Cada palavra é um tijolo. Cada repetição, uma base. E o que eu estou criando é real. Então agora, neste instante de silêncio, eu afirmo com amor: eu sou presença. Eu sou cura. Eu sou criação consciente. E deixo que o sono venha, suave, carregando essas palavras até os lugares mais profundos da minha mente. Porque lá, onde nada é visível, tudo se transforma. Existem noites em que me sinto preso entre dois mundos. O mundo que eu conheço, com seus padrões antigos, seus medos e suas dores, e o mundo que eu vislumbro, feito de possibilidades, cura e liberdade. E percebo que entre esses dois mundos existe uma ponte invisível, delicada, mas poderosa. E essa ponte são as palavras que eu escolho repetir. Elas me atravessam, me reconectam, me transformam. Quando eu afirmo com sinceridade: eu estou mudando, eu me abro para a luz, eu me amo como sou, algo em mim desperta. É como se eu estivesse lembrando a minha mente de que é possível seguir em frente. É como se cada palavra escrita na alma dissesse: você não está mais preso ao que foi. E isso muda tudo, porque percebo que eu posso ser outra versão de mim mesmo. Não amanhã, mas agora. Minhas palavras são mapas. Elas me mostram para onde estou indo. Se falo de dor, sigo pela estrada da dor. Se falo de cura, meu corpo responde com alívio. Se falo de paz, meus pensamentos começam a se aquietar. E é aí que tudo começa a se alinhar, porque cada frase é um ato de criação. E antes de dormir, eu escolho ser o criador, e não a vítima. Escolho falar com intenção. Escolho atravessar. Não importa o que vivi até aqui. O que importa é o que eu decido dizer para mim mesmo quando o mundo se cala. Nessa hora sagrada, sou só eu e a minha verdade. E se minha verdade hoje é: eu estou pronto para crescer, para confiar, para florescer, então eu digo, mesmo com medo, mesmo com dúvida, eu digo, porque sei que as palavras têm poder de abrir portas que os pensamentos sozinhos não conseguem. Já tive noites em que apenas chorei, em que não consegui dizer nada. E tudo bem. Mas hoje, eu entendo que quando falo com presença, mesmo que seja uma única frase, algo acontece. É como se um caminho se abrisse sob meus pés. Como se o universo dissesse: eu ouvi, agora é com você. E aí, tudo começa a se mover, dentro e fora. Porque o que falo, constrói. O que repito, transforma. Minhas palavras são sementes. Algumas germinam rápido, outras demoram. Mas nenhuma é em vão. Por isso, mesmo cansado, mesmo quando não sei como vai ser o amanhã, eu falo. Falo com fé. Falo com amor. Falo com a certeza de que cada palavra é um passo a mais sobre a ponte entre quem eu fui e quem estou escolhendo ser. E essa ponte, quanto mais eu falo, mais sólida ela se torna. A frase que me guia hoje é simples: eu permito que a melhor versão de mim se revele. E repito isso com o coração.
Porque sei que a mudança não vem de fora. Ela nasce de dentro. Nasce de cada noite em que me escuto, em que me acolho, em que escolho dizer algo diferente. E nesse instante, ao falar isso, sinto que estou mais perto, mais inteiro, mais alinhado com quem eu vim para ser. Então, antes de fechar os olhos, eu agradeço. Agradeço por poder falar, por poder escolher novas palavras, por saber que elas são pontes e que toda ponte leva a um novo destino, um destino que começa aqui, agora, com o que eu afirmo em silêncio, com alma. Durante muito tempo eu achei que repetir uma frase era só um ritual sem sentido, que não passava de palavras soltas no ar. Mas agora entendo. É justamente o ato de repetir, com presença, com fé, que começa a reescrever tudo dentro de mim. Não se trata de convencer o universo. Se trata de lembrar quem eu sou. E cada vez que repito com verdade, sinto que algo dentro de mim responde, como se uma parte esquecida da minha alma dissesse: sim, eu me lembro. A fé não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser sentida. Às vezes é uma fé silenciosa, miúda, quase tímida, mas ainda assim é fé. Quando eu repito, tudo está se organizando a meu favor, mesmo sem ver como, meu corpo muda, minha respiração acalma, meu coração alivia, porque o que parecia impossível começa a parecer apenas desconhecido. E o desconhecido não é meu inimigo. Ele é o campo de todas as possibilidades. No começo, minha mente duvida. Ela questiona, zomba, resiste, mas eu insisto, com calma, com carinho, porque sei que repetir com fé é como treinar um novo músculo. Não dói, apenas exige consistência. E cada vez que eu repito com mais entrega, percebo que estou educando minha energia. Estou ensinando ao meu corpo que ele pode confiar. Estou mostrando ao meu coração que ele pode relaxar. Existem frases que parecem simples, mas carregam um código, uma vibração. Quando eu digo, eu sou merecedor de paz, amor e abundância, algo muda. A frequência do meu ser começa a se ajustar. É como se eu estivesse afinando um instrumento que estava fora de tom. E, de repente, as notas certas começam a soar. E onde antes havia caos, começa a surgir harmonia, ordem, luz. Falar com fé é diferente de falar por falar. A fé tem presença, tem alma, tem peso. Quando eu repito uma frase com fé, não é a frase que muda o mundo. Sou eu que mudo, por dentro. E quando eu mudo, o mundo responde. As pessoas me tratam diferente, as oportunidades aparecem, as dores antigas se dissolvem, porque a realidade só precisa de uma coisa para se reorganizar: a minha vibração verdadeira. Hoje eu entendo que a repetição com fé não é só prática espiritual, é ciência da consciência, é física do campo quântico. Cada pensamento repetido com emoção é como um pedido enviado para o invisível. E quanto mais coerência eu coloco entre o que sinto e o que afirmo, mais rápido o impossível começa a se mover. Porque nada resiste a uma mente em alinhamento com o coração. Por isso, antes de dormir, eu escolho repetir o que desejo viver. Não o que me machuca, não o que me falta, mas o que eu quero manifestar. Digo em voz baixa: eu sou luz em movimento, eu sou cura em expansão, eu sou amor em forma de vida. E durmo assim, me permitindo ser tocado por essa nova frequência. Porque sei, no silêncio da noite o universo escuta. E ao amanhecer, algo sempre muda. Uma intuição nova, um alívio inexplicável, um encontro inesperado. Porque repetir com fé não é ilusão, é criação. E toda criação começa dentro em mim, com as palavras que eu escolho sustentar. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece que nada acontece, eu sigo, repetindo com fé, porque o impossível já começou a se dissolver. Antes, eu achava que tudo precisava mudar por fora. Eu tentava controlar as pessoas, os resultados, os caminhos. Mas agora percebo que o que realmente transforma minha vida começa quando mudo as palavras que digo para mim mesmo. Uma afirmação não é só uma frase bonita. É um portal, um convite, um primeiro passo para um novo início. Toda vez que eu digo algo com presença, é como se o universo abrisse uma nova porta.
E por mais simples que pareça, cada afirmação tem um peso energético. Não é mágica, é coerência. Quando eu digo eu sou livre, não é porque minha vida já esteja perfeita, é porque eu escolho vibrar essa liberdade, mesmo que minha mente ainda não entenda, mesmo que o medo tente gritar mais alto. Repetir é o jeito de silenciar o ruído do passado. É o gesto íntimo de acreditar, mesmo sem provas. E quando essa escolha vira hábito, tudo muda. Porque minha mente começa a entender que não está mais presa ao que foi. Meu corpo para de reagir como antes. E minha energia começa a vibrar em um novo padrão. Um padrão de começo, de permissão, de abertura. É como se eu dissesse ao universo: estou pronto para o novo. E ele responde. Sempre responde. Eu vejo isso nos pequenos sinais. Uma paz inesperada durante o dia. Uma sincronicidade que me faz sorrir. Uma lembrança que antes doía, agora parece distante. Porque quando eu afirmo com verdade, crio uma realidade interna tão forte que o mundo de fora não tem outra escolha senão se alinhar. E aos poucos a velha história se desfaz. O peso some. A culpa vai embora. Cada noite, antes de dormir, eu escolho falar comigo com carinho. Dizer o que eu preciso ouvir. Eu não espero mais que o mundo me diga que estou no caminho certo. Eu digo para mim: você está indo bem, você é luz, você merece recomeçar. E é assim que tudo começa de novo. Porque o maior novo começo não vem do mundo, vem da forma como eu me trato. Não importa o que tenha acontecido até aqui. Cada repetição é uma semente, uma chance de plantar algo diferente, algo mais leve, algo mais verdadeiro. Eu olho